que temos ouvido aqui, meus queridos, coro do seminário, é o resultado do 6º seminário Canto Coral. Desde quinta-feira, esses queridos estão aqui estudando, ensaiando. Ontem tivemos um tempo muito gostoso, com vários corais, um madrigal, um tempo tão rico de louvor ao nosso Deus. Queremos agradecer nossa querida irmã Suzana Cabral, maestrina que está aqui desde quinta com esse grupo, tem nos abençoado com a sua presença, com o seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Retornando, leve nosso abraço à igreja, ao pastor, e que Deus continue abençoando o seu ministério naquele lugar, para a glória dele, como tem nos abençoado aqui. Muito obrigado. Nossa gratidão também a toda a equipe que se mobilizou para a realização do 6º Seminário Canto Coral. Parabéns a vocês que se dedicaram e puderam realizar esse seminário e a gente usufruir desse tempo de louvor, de adoração ao nosso Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você para um tempo ainda de oração silenciosa, porque somente pela graça de Deus nós podemos ouvir, entender e ser transformados pelo poder da sua palavra. Não tem outro jeito. Então a gente precisa buscar e pedir a Deus para que assim se faça. Colocar o nosso coração e pedir: Pai, fala comigo nessa noite aquilo que eu preciso da tua parte. E eu quero pedir que você, nesse momento, interceda por mim, para que eu seja fiel naquilo que Deus quer falar ao nosso coração através da sua santa palavra, o texto que nós vamos meditar nessa noite. Então, um instante pequeno de oração silenciosa, mas objetivo, pedindo por você e por mim a graça de Deus para falar ao nosso coração. Pai, reconhecemos que o pecado afetou-nos por inteiro e somente a graça do Senhor pode nos lavar por inteiro e nos redimir por inteiro, dando para cada um de nós a possibilidade de ouvirmos claramente a Tua voz e de sermos transformados por essa palavra. Ela não apenas traz entendimento para nossa mente e coração, para nossa alma, mas gera vida, gera transformação. E é isso que nós pedimos nessa noite. Fala conosco, por Tua graça, Senhor. Que eu seja apenas instrumento nas Tuas mãos naquilo que o Senhor deseja falar para nós. Que ao mesmo tempo que eu exponha a Tua palavra, eu seja aquele que ouve a Tua voz. E que todos nós, como igreja do Senhor, sejamos transformados para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Amém. Amém. Existe uma expressão que provavelmente você já usou mesmo brincando na sua vida. De graça até injeção na testa. Provavelmente você já usou essa expressão, já brincou com ela. Eu quero dizer para você que nem de graça eu quero injeção na testa. Nem de graça. Mas essa expressão é usada, na verdade, não está falando de algo literal, mas para dizer o quanto é melhor e o tamanho da vantagem de se receber algo sem ter feito nada por merecer. De graça até injeção na testa. Não fiz nada por merecer, então pode ser até uma injeção que eu estou recebendo, é de graça. E, na verdade, o que se quer com essa expressão é exaltar o privilégio de se receber algo que você não fez nada por merecer. Algo que se recebe de graça é algo que você recebeu sem ter feito nada por merecer. É assim que a gente entende a graça de Deus. Nós recebemos sem nada ter feito por merecer. Só que quando a gente pensa em graça, a gente tem que aprofundar um pouquinho no entendimento. Se você não fez nada por merecer e recebe tudo de Deus, então você é um agraciado. Talvez
você nem queira saber de Deus. Talvez você nem mesmo acredita em Deus. Talvez Deus para você não significa nada, pois mesmo assim você é um agraciado, porque a graça dele tem te sustentado. A graça dele tem te dado saúde, a graça dele tem te dado trabalho, a graça dele tem te mantido existindo. A graça que alcançou a todos, a graça desse Senhor do Universo. A W. Pink, um pastor do passado, ele definiu graça da seguinte forma: graça divina é bem mais do que favor não merecido. Dar comida a um mendigo que me bate à porta é um favor não merecido, mas longe está de ser graça. Suponha-se, porém, que eu alimentasse esse mendigo faminto depois de ter sido assaltado por ele. Isso seria graça. Graça é a palavra acima de qualquer outra palavra para expressar quem Deus é. Deus é graça. Bem como acima de qualquer outra palavra para você pensar o que Deus fez por nós. Graça é a suprema descrição de Deus. Graça é o que Deus é. Graça é maior do que salvação, que redenção, que santificação. Graça é maior que paz, que alegria, porque sem graça nada disso existiria. Graça é melhor do que a vida, como disse o salmista, porque para existir vida, antes teve que ter graça. Então, graça é algo estupendo, maravilhoso, sensacional. A primeira vez que nós vimos graça na Bíblia é lá em Gênesis capítulo 3, verso 9. Que quando Deus faz uma pergunta: Adão, onde estás? Onde estás? Porque no capítulo 2, verso 17, Deus tinha falado que se ele comesse da árvore do bem e do mal, ele morreria. E no capítulo 3, verso 9, ele já comeu e Deus vai até ele. Graça. Graça. Deus poderia ter acabado com tudo antes. Gosto da definição do pastor Jerry Bridges. Ele diz: as bênçãos de Deus, graça, são as bênçãos de Deus, através de Cristo, às pessoas que merecem sua maldição. Graça são as bênçãos de Deus, através de Cristo, às pessoas que merecem sua maldição. Meus irmãos, é por graça que nós somos tornados filho de Deus. Portanto, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1,12. Apenas crê. Graça nos reconciliou com Ele. Fomos reconciliados e agora transformados em agentes de reconciliação. Só podemos estar juntos de Deus por causa da sua graça. E o nosso tema para reflexão nessa noite é graça. Se você percebeu, a nossa liturgia vem trazendo esse tema para a gente refletir. O amor de Deus, Jesus entregue na cruz para nos salvar, e tudo isso por causa do amor de Deus. O perdão que é concedido a mim e a você por causa do amor de Deus. A graça que nos alcançou. Se a graça, olhando para essas verdades rápidas aqui, que eu apresentei, se a gente olha para essa graça, a gente pode afirmar que ela é algo extraordinariamente maravilhoso. Que é algo maravilhosamente bom. Inexplicavelmente amorosa. A gente poderia pensar que algo assim pode ser ruim? Não. Mas é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Quando é que a graça de Deus pode ser algo ruim para mim e para você? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20. Mateus, capítulo 20. Existem pessoas que veem a graça de Deus de tal forma que essa graça é algo ruim, é algo mal para a sua vida. Que o Senhor nos dê a graça de compreender isso nessa noite. Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1. Eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler, inclusive, alguns versos do capítulo 29. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha.
E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A graça pode ser vista como algo ruim. Antes de nós partirmos para a interpretação desses versos, eu queria que você prestasse atenção comigo. Primeiro, para quem esta parábola está sendo dita, contada? Para quem Jesus conta essa parábola? Para os seus discípulos. Um pouco antes, um jovem rico havia abordado Jesus querendo saber como, ou o que ele poderia fazer, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Veja comigo no capítulo 19, no verso de número 20. Perdão, no verso de número 16. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja a resposta de Jesus no verso 21. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Essa é a resposta de Jesus para o jovem que queria saber como herdar a vida eterna, ou seja, como ter um relacionamento de intimidade com Deus, de tal forma que não experimentasse a condenação eterna que ele sabia que já estava preparada por ele por causa do seu pecado. O jovem fica muito triste porque ele converteu a sua riqueza no seu ídolo. E os discípulos estão ali, ao lado de Jesus, sem entender direito. Veja comigo o verso 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por que Jesus responde isso? Por causa da situação, como que o jovem saiu. Verso 22. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Olha o verso 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando Jesus faz essa afirmação, os seus discípulos ficam assustados. Verso 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Veja que Jesus está tratando de salvação. Quem é que pode ser salvo? Livre da condenação eterna e agora receber a vida eterna e ter um relacionamento com Cristo, com Deus Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. E então não mais ser condenado ao inferno e ter uma existência distante do Deus Santo. O comentário de Jesus nesses 2 versos, 23 e 24, afirma o seguinte: salvação é igual à vida eterna, que é igual ao reino dos céus e que não depende do homem. Verso de número 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então Jesus está dizendo: olha,
Se você acha que alguém pode salvar-se a si mesmo, não tem como. Isso sim é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. E aí, como nós vimos, vida eterna, reino dos céus e salvação é a mesma coisa. Pedro fica preocupado. Sempre Pedro. E ele quer saber, então, que recompensa nós vamos receber? Porque nós deixamos tudo pelo Senhor. Verso de número 27. Então, ele falou, Pedro, eis que nós deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Tá, e nós que deixamos tudo e estamos seguindo o Senhor, será que nós vamos ter direito a essa vida eterna? Aí Jesus lhe responde, verso 28. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Aí Jesus vem e conta a parábola. Por isso, essa é a introdução para mim e para você. Jesus conta essa parábola para os seus discípulos. E por que ele conta essa parábola? Porque ele quer mostrar, para ensinar, que quem pode salvar é Deus. Ele o faz graciosamente, do jeito que ele quer, porque ele é soberano. E aí, Jesus conta a parábola para ensinar como que a gente lida com essa graça. Como que a gente convive, como que a gente se deleita, como que nós vivemos a partir da graça de Deus. Por isso, nós temos a parábola. A parábola ilustra como funciona o reino de Deus. Verso 1. Porque o reino dos céus, é a expressão que Mateus usa para reino de Deus, é semelhante. E aí ele conta a parábola, mostrando que Deus concede salvação a quem quer, conforme a sua graça soberana. É a partir daqui que eu quero entender com você como que a graça pode ser vista como algo ruim. A graça pode ser vista como algo ruim quando o meu relacionamento com Deus é um contrato. A graça pode ser vista por mim como algo ruim, como o meu relacionamento com Deus é um contrato. Veja aí o verso 2. Aquele que sai, o dono da casa, o dono da vinha, ele sai, procura trabalhadores para trabalharem na sua vinha. Ele os contrata, verso de número 2, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Esse era o tipo de relacionamento vivido pelos fariseus com Deus. Eles entendiam que deveriam trabalhar, assim adquiririam boas obras, isso lhes daria crédito com Deus, então, portanto, poderiam cobrar, sacar o crédito com Deus. E Jesus precisa ensinar, porque os seus discípulos são judeus e pensam desse jeito. A ideia mais ou menos é, bem, quanto eu vou levar de vantagem nisso? Eles acertam trabalhar por 1 denário, esses trabalhadores das 6 da manhã. Eles vão trabalhar durante o dia e vão ganhar 1 denário. Tudo certo, tudo contratado. Só que o que acontece, meus irmãos? No final do dia, depois de trabalhar o dia inteiro, verso de número 11, eles recebem 1 denário. Mas alguém se levanta e vai reclamar. Qual que é a reclamação? Ora, alguns que trabalharam apenas 1 hora estão recebendo a mesma coisa que nós recebemos e trabalhamos o dia inteiro. Isso está errado, isso está injusto. Porque na mente desses, o relacionamento é a partir de um contrato. Nós fizemos um contrato, o contrato foi cumprido. Só que aí vai entrar um outro ingrediente que a gente vai ver no segundo ponto, que é a forma como eles lidam com a justiça. O relacionamento baseado no contrato é que vai me levar a um relacionamento de troca. Eu trabalhei, eu mereço. E quando eu e você temos um relacionamento com Deus assim, nós não estamos usufruindo da graça. Porque a gente diz o seguinte, eu estou trabalhando bastante para Deus, então eu tenho crédito, Ele precisa fazer o que eu quero. Ele precisa responder do jeito que eu estou pedindo. As coisas na minha vida têm que acontecer do jeito que eu quero. É porque eu não entendi que o meu relacionamento com Deus, então, deveria ser por causa da graça. Não é uma permuta, não é uma barganha, não é uma troca. Eis o problema do relacionamento com Deus baseado num contrato.
tudo que eu fizer para ele é porque eu quero alguma coisa em troca. Então eu não faço porque eu o amo. Eu não faço porque eu o adoro. Eu não faço porque eu o louvo. Eu faço porque eu vou receber alguma coisa em troca. E não pode demorar, senão eu vou cobrar. Enquanto no mundo dos negócios o conceito é quem trabalha mais recebe mais, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, os princípios de mérito e da capacidade são colocados de lado para que a graça prevaleça. Notem que os outros trabalhadores, no verso 4, no verso 5 e no verso 7, eles não fazem um contrato. Eles simplesmente confiam na palavra de quem os contratou. No verso 2, está ajustado com os trabalhadores, vocês vão trabalhar por um dia e vão receber um denário. Olha no verso 4. Disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Não fala em valor, não há um contrato. Verso 5. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, e aqui é meio-dia, e da hora nona, 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. Vou dar para vocês o que é justo. E depois, no verso 7, os que às 17 horas, porque ninguém vos contratou, então lhes disse, ide também vós para a vinha. Simplesmente confiaram na palavra do dono da vinha. E parêntese, dono da vinha aqui, na parábola de Jesus Cristo, é o Deus eterno. Esses não fizeram contrato, simplesmente se entregaram em fé e confiança naquilo que o patrão, aquele que os contratava, estava dizendo. Como deve ser o meu relacionamento e o seu com Deus? Simplesmente confiamos nele. E nos entregamos totalmente em confiança, para que ele faça o que ele quiser, porque ele é o dono da minha vida. A motivação para o seu relacionamento com Deus é pelo que você pode receber em troca? Se for o seu relacionamento com Deus, é contrato, não é graça. Se o teu relacionamento com Deus tem sido assim, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus é algo ruim para você. Porque quando você se deparar com alguém que recebeu mais do que você, você vai gritar como esses aqui. Espera aí, senhor, eu estou trabalhando na igreja há muito mais tempo. Como é que a Edilene vai receber isso e eu não? Como é que o senhor ouve a oração da Edilene e a minha não? E o que isso vai gerar no seu coração? Inveja? Ressentimento? Soberba? A gente pode pensar em alguns desses. A graça é ruim quando o meu relacionamento com Deus é um contrato. O convite da graça é para entrega e confiança. Deleite na bondade de Deus. Eu estou aqui à toa e Ele vem e me dá condições de trabalhar por 1 hora e eu vou receber algo. O segundo motivo pelo qual a graça pode ser vista como algo ruim é quando o meu entendimento de justiça prevalece e não o que de fato é a justiça de Deus. Quando eu e você temos o nosso entendimento do que é justiça e agimos a partir dele. Veja comigo no texto. Quando os trabalhadores vão receber o salário, os que chegaram por último vão receber o mesmo valor do que os que trabalharam o dia inteiro. Isso faz com que os que trabalharam o dia inteiro comecem a ficar sorrindo um para o outro e pensando assim, opa, trabalhamos o dia inteiro, 8 horas. Ele prometeu um denário, mas se nós trabalhamos o dia inteiro e aquele que trabalhou 1 hora ganhou um denário, então nós vamos ganhar pelo menos 8 denários. Uau, isso é bom demais. E ficaram, imagino eu, quase que saltitantes. De repente, a decepção é porque, quando chega a hora deles, eles vão receber também um denário. Eis aí a frustração. Puxa vida, não era isso. Aí o líder do sindicato dos trabalhadores, às 6 da manhã, dá um grito. E fala assim, peraí, isso está errado. Olha aí no verso 12. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Quem está pagando é o administrador. Quem vai conversar com eles é o próprio proprietário, no verso 13. O proprietário, então, responde, amigo, não te faço injustiça. O que você combinou comigo? Está aí o que eu combinei contigo. É aí que entra o meu problema e o seu problema. Nós não entendemos a justiça de Deus. Na nossa justiça
eu trabalhei muito mais, eu tenho que receber mais. Na justiça de Deus é graça. Eu salvo quem eu quero. Não é pelo que ele trabalha. É simplesmente porque eu escolhi. É simplesmente porque eu estou derramando a minha graça sobre ele. Então, a graça de Deus se torna um mal para mim quando eu quero que a justiça de Deus seja como a minha. E ele não está sendo injusto quando olha para o fato de que quem trabalha mais deve receber mais. Mas o acordo não foi esse. O acordo foi, você vai trabalhar o dia inteiro e eu vou te dar um denário. E ele aceitou. Então não há injustiça. Mas, quando eu quero que a minha justiça seja a justiça de Deus, aí eu tenho um problema. Porque aí a graça faz mal para mim. Porque eu não vou aceitar que Deus seja gracioso com o outro. No relacionamento com Deus, eu tenho que entender que sou alvo da graça tanto quanto os outros. Tanto quanto os outros. O meu relacionamento com Deus não é baseado no mérito, no que eu faço, no que eu desempenho, mas simplesmente na graça dele, que me perdoa tanto quanto perdoa o outro. Meus irmãos, pensa comigo, você não teria nada se não fosse a graça de Deus. Eu e você não teríamos nada se não fosse a graça bondosa de Deus. E o que Jesus está dizendo é que todos foram alcançados pela graça. O das 6 da manhã, o das 9 da manhã, o do meio-dia, os das 3 da tarde, os das 17 horas. Todos eles foram alvos da graça de Deus, foram escolhidos por Deus. O dono da casa, Deus, salvou, escolheu quem ele quis. E eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe. É sempre o dono da casa que vai atrás dos trabalhadores. E o que Jesus está ensinando para mim e para você? Que é Deus que vai atrás do pecador. É Deus que vai resgatar quem Ele quer e trazer para a sua vinha. Sempre é Deus, o soberano Deus, o gracioso Deus, que vai até você e te faz enxergar a sua graça e a sua justiça, sem você ter feito nada por merecer. Deus veio até você, foi graça, não foi porque você é bom. Deus te salvou em Cristo Jesus, graça. O problema é quando eu e você achamos que entendemos de justiça mais do que Deus. Deus é justo, meu irmão, minha irmã, e isso não muda, independente do seu julgamento de justiça. Em Lucas 4, isso é tão arraigado na gente, a nossa dificuldade com justiça, eu queria que você abrisse rapidamente em Lucas 4. Porque aqui em Lucas 4 a gente tem um exemplo muito interessante de como o ser humano lida de forma diferente quando a graça é para ele e quando a graça é para o outro. Lucas 4, a partir do verso 16, não vou ler todo o texto, Jesus chega na sinagoga, lê o texto de Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, e diz que aquela passagem se cumpriu nele. Verso 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que essa escritura dizia? Que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus e que ele viria para salvar os pecadores dos seus pecados. Ele ia trazer cura, salvação, redenção. Quando ele diz isso, olha o verso 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Estava todo mundo alegre. Só que aí Jesus continua. Verso de número 24. De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Jesus está dizendo, olha, tinha muita viúva no meio do povo de Israel, mas Elias foi enviado por Deus para uma gentia, para uma pagã. Verso de número 27. Havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã Ciro. Olha, tinha muito leproso em Israel, mas Deus curou um Ciro. O que Jesus está dizendo? Vocês estão pensando que eu vim só para vocês? Não, eu vim para todos. Para todos, os quais Deus escolheu para curar. Qual que é a reação do povo depois que eles entendem? Verso 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Espera aí, Jesus. Não, isso é injusto, porque nós somos o teu povo. Nós estamos servindo ao Senhor.
Nós temos as Escrituras. Nós somos o povo escolhido. Meus irmãos, e nós somos assim, quando nós não entendemos a justiça de Deus. Deus te alcançou, me alcançou por pura graça. E Ele não é injusto se Ele não age do meu jeito, do jeito que eu quero. O que nós precisamos? Alegrarmos com essa graça. Sermos inundados por essa graça. Continuamente reconhecedores que somos pecadores e que precisamos dessa graça para nos redimir e transformar. Precisamos ter muito cuidado, porque senão a graça pode fazer mal ao meu e ao seu coração. A graça de Deus, ela é radical e pode chocar as pessoas. Você pode ver pessoas sendo salvas que você jamais imaginou e nem queria. Você pode ver Deus abençoando pessoas que você olha e julga dizendo não é digna de ser abençoada por Deus. E é porque você, a graça de Deus. Se o meu relacionamento com Deus for baseado num contrato, numa troca, a graça faz mal. Se o meu entendimento da justiça de Deus ainda estiver fundamentado na minha definição de justiça, então ela vai ser sem amor, embasada ou embaçada pelo pecado na minha vida, ela não vai ser a justiça de Deus. E eu quero terminar, então, convidando você para sondar o seu coração. A sonda é aquele instrumento que vai lá no fundo, bem lá no fundo. E eu queria que você fizesse um exercício agora comigo e perguntasse para Deus. E eu vou usar um termo aqui muito específico, mas você pode pensar em outro. Pergunte para Deus: Deus, há inveja lá no fundo do meu coração? Há inveja no meu coração? Porque esse é um sentimento perigosíssimo, que pode ser gerado a partir do relacionamento com Deus baseado num contrato, porque eu não entendo como Ele faz para os outros o que Ele não está fazendo para mim. Há inveja no meu coração, porque se tem, a minha vida é reduzida. E aí eu vou medir a pessoa, sempre medir a pessoa a partir de mim, ou me medir a partir da outra. Como os das 6 da manhã. Quando a comparação entra na nossa vida, meus irmãos, o outro passa a ser a referência e não é mais Cristo, não é mais a graça. Há inveja no seu coração? A outra pergunta: será que o meu relacionamento com Deus é a partir do que Ele pode me dar? Se Ele não me der o que eu quero, eu vou emburrar? Vou deixar de servir? É uma pergunta que vai lá no fundo mesmo para nos confrontar. Porque se é um contrato, eu vou estar sempre propenso ao ressentimento, à amargura, à tristeza, porque Deus não tem dado para mim o que eu julgo que Ele tem que me dar e Ele está sendo injusto. Porque embora Deus cumpra a sua parte no contrato, Ele tem dado muito mais para outros. Ele tem sido bom demais para os outros e não para mim. E o nosso relacionamento com Deus não pode ser, porque nós não fomos chamados por Ele para um contrato. Nós fomos chamados por Ele para um relacionamento de entrega, de confiança, de dependência. E aí a última pergunta para você que talvez ainda não tenha um relacionamento com Deus. Deus não faz a menor diferença na sua vida. Eu quero dizer para você que você tem sido agraciado por Ele. Ele tem te sustentado. Ele tem te dado saúde, tem te dado trabalho, tem te dado vida. E Ele te mantém de pé porque tem um propósito para a sua vida. E aí a sua oração tem que ser: eu preciso e quero experimentar. Eu queria que a gente orasse um pouquinho por isso.
Pai, eu quero te agradecer pela tua maravilhosa graça. Ela nos deu vida em Cristo Jesus, ela nos sustenta, é ela que nos santifica, é ela que nos transforma, é ela que gera em nós a semelhança com Jesus Cristo. É essa graça que nos leva a adorar-te, a louvar-te, é a graça que nos constrange ao arrependimento, à confissão e a recebermos o perdão. Pai, mas a gente precisa ser sincero, que a gente precisa lutar para se entregar à graça. Quantas vezes nós dependemos muito mais do nosso próprio esforço para obter segurança na aceitação do Senhor do que nos entregarmos à graça, a confiança de que o Senhor nos aceita em Cristo. Quantas vezes, Pai, nós dependemos muito mais da nossa própria vontade moral para crescer espiritualmente do que nos entregarmos à Tua graça para que faça e haja em nós pela ação do Teu Espírito Santo. Pai, não basta a gente ter um entendimento da graça correto. A gente precisa se entregar a ela cotidianamente, numa prática de dependência dela. E esse texto nos ensina a não confiar em nós mesmos, nem querer um relacionamento com o Senhor a partir do mérito. Porque não é assim que o Senhor estabeleceu, não é assim no seu reino. O seu reino é de graça. O Senhor nos escolheu em Cristo, ponto. Nós somos chamados por Ti para sermos Teus em Cristo, ponto. Para a glória do Senhor. Que essa graça inunde o nosso coração e nos leve a viver proclamando-a por onde nós formos. Para que as pessoas não pensem que elas precisam fazer algo a partir delas mesmas, do trabalho delas, para receber salvação, mas simplesmente se entregar a um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus bondoso, que chama-os das 6 da manhã, que chama-os das 17, porque simplesmente decidiu chamar como Deus gracioso. Faz assim, Pai. Cada um aqui fez a sua oração individual e buscou discernir do Senhor o que está lá no fundo do coração, que possa mostrar que o relacionamento tem sido por meio de um contrato, a partir do que recebe e não da graça já recebida, a partir do que faz e gera mérito, gera crédito. E um desses, ó Pai, que a gente precisa ser sincero para averiguar se nós temos sido tomados de inveja. Que o Senhor nos mostre, nos leve ao reconhecimento, ao arrependimento, para recebermos do Senhor perdão. Pai, tudo depende do Senhor. Ensina-nos isso, para que a nossa vida seja continuamente um descanso nas Tuas mãos, para que Teu Espírito Santo haja em nós e a partir de nós. Porque tudo que nós recebemos não depende da qualidade nem da quantidade do nosso serviço, unicamente da graça do Senhor. Encha o nosso coração disso, dessa verdade, e que saiamos daqui jubilosos por quem Tu és e prontos a falar para os outros dessa graça. Faz assim, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Verso de número 15, eu queria que você olhasse comigo. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? É o centro da parábola. Deus salva quem Ele quer, a hora que Ele quer, porque o reino é dEle e Ele dá a quem quer. Se você faz parte do reino, você é um agraciado, você é uma agraciada. Então, seja jubiloso diante de Deus, sempre e continuamente, porque essa é a verdade que se multiplica na minha e na sua vida. Eu comentava ali atrás com o pastor Reiner e o presbítero Edson sobre o texto que está no boletim, Oséias capítulo 6, verso de número 3. Na nossa liturgia da manhã, o texto é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a gente sempre cita esse texto, a gente sempre fala desse texto, a gente fala que precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas me chamou muita atenção esse texto de Oséias. O livro de Oséias é o livro que nós estamos lendo no nosso plano de leitura bíblica. Estamos em Oséias. Se você não prestou atenção, isso sai no nosso boletim para te lembrar o que você tem que ler. A segunda parte
Olha só como a segunda parte é cheia de graça, revela a graça. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Eu queria te incentivar a ler o texto. Leia do capítulo 2, a partir do verso 13, e vai ao capítulo 6, até o verso de número 5, 6. E você vai entender. O povo estava condenado, completamente distante de Deus. E aí o profeta faz uma oração. Conheçamos e prossigamos, faz um apelo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele diz, olha, a graça vai se derramar. E eu fiquei pensando que Deus veio, como essa chuva serôdia, na pessoa de Jesus Cristo, e trouxe vida a todos os que creem, para que nós sejamos fruto do seu trabalho, para levar muitas pessoas a fazer parte desse reino. A graça está muito mais presente na sua vida do que a gente pode perceber. Por isso precisamos orar, inclusive, para Deus nos dar a percepção dessa graça. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Vamos